Estamos na Páscoa e você deve conhecer o verdadeiro significado dela. Você sabe que Páscoa não é coelhos, não é chocolate, né? Mas apesar que a tradição é boa, eu acabei de comer o meu há pouco instante. Mas a Páscoa, ela tem um significado e nós conhecemos isso através das Escrituras. A gente sabe que o povo de Israel passou cerca de 400 anos escravos dos egípcios e Deus havia prometido àquele povo que a nação de Israel seria muito grande e poderosa. Deus havia prometido isso a Abraão, a Isaac e a Jacó, e a promessa precisava ser cumprida, porque Deus cumpre o que ele fala. E Deus, em um determinado tempo, escolheu Moisés para que libertasse esse povo. E Moisés, né, a gente conhece a história de Moisés e das 10 pragas, né? A 10ª praga foi a mais forte. Foi a morte dos primogênitos, né? Os primeiros filhos morreriam de todo o povo dos egípcios. Mas para os filhos dos israelitas não morrer, Deus tinha dado uma ordem. Eles pegariam uma ovelha sem defeito e imolaria essa ovelha, mataria ela, pegaria o sangue e colocaria no alpendre da casa, porque o anjo da morte ia passar e quando ele visse aquela marca, ele passava por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa, é passar por cima. E aí os israelitas fizeram isso e o anjo foi. E todos os primogênitos dos egípcios morreram, exceto do povo de Israel, porque ele cumpriram o que Deus mandou. Isso deveria ser feito por tempos e tempos, e eles fizeram isso. Todos os anos, no período da Páscoa, eles faziam isso. E nesse período, né, eles também não deveriam comer coisas fermentadas, né? O pão sem fermento, o vinho sem fermento. Eles tinham todas umas regras que eles deveriam seguir. E aí Jesus, como um judeu, né, na sua última Páscoa, com seus discípulos, seguindo todos os princípios e preceitos ordenados na lei de Moisés, Jesus seguiu isso. E na última Páscoa, Jesus faz uma coisa inesperada. Jesus toma um pedaço de pão, parte e dá aos seus discípulos e diz: façam isso em memória de mim. E aí depois do pão, Jesus pega o cálice, que era o vinho, sem ser fermentado, porque não podia fermento na Páscoa. Jesus toma e dá aos seus discípulos e diz: beba, esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Na Páscoa judaica, no passado, Deus salvou os primogênitos do povo de Israel, mas matou os primogênitos do povo egito. Só que Deus fez uma coisa totalmente diferente. Deus matou o seu primogênito. A Escritura diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus só tinha um filho, e não era eu e não era você, era Jesus. Jesus era o único filho de Deus. E Deus entregou o seu filho unigênito, seu filho único, para que esse morresse por nós. Então, observa que Deus fez algo diferente no período da Páscoa. Deus sacrificou Jesus. Eu sei que foi os romanos, mas Isaías 53:10 diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus queria que isso acontecesse. Quando ele ora no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E depois ele volta, ora de novo e ele diz: Pai, já que não é possível, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era crucificar Jesus e assim foi feito. Ele foi crucificado. Jesus morreu para que eu e você estivesse vivo, para que hoje nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, se de fato nós nos arrependemos e cremos em Deus, cremos em Jesus.
Pense nisso. Que Deus te abençoe.